O Partido Democrata foi o grande vencedor das eleições nos Estados Unidos, com destaque, claro, para a Prefeitura de Nova York. Nosso editor de internacional, Fabrício Naits, que chega agora aqui aos estúdios. Quais os principais destaques? Tem cutucada no presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e foram eleições emblemáticas, né, nesse momento. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Thiago, se a gente entrar no túnel do tempo, exatamente um ano atrás, eu e você estávamos fazendo a cobertura das eleições para a presidência dos Estados Unidos, que aconteceram exatamente um ano atrás. A vitória de Donald Trump, naquela ocasião, foi arrasadora e colocava um grande ponto de interrogação na cabeça do Partido Democrata. O que a gente vai fazer daqui para frente? Bom, a estratégia do Partido Democrata não foi muito bem executada, mas para as eleições que aconteceram ontem em diversos pontos do país, houve sim um caminho a ser mostrado, um caminho que pode ser perseguido pensando na disputa das legislativas do ano que vem e das eleições presidenciais em 2028. Vamos dar uma olhadinha no resumo do que aconteceu na noite de terça-feira lá nos Estados Unidos. Zoran Mandani, eleito prefeito de Nova York. Abigail Spanberger, eleita governadora da Virgínia. Mikie Sherrill, eleita governadora de Nova Jersey. E aqui tem um outro ponto que a gente precisa destacar também. O novo mapa eleitoral da Califórnia, aprovado pelos eleitores do estado, um pedido feito pelo governador democrata Gavin Newsom para recuperar assentos que os democratas devem perder na Câmara por conta de um redesenho também no mapa eleitoral em estados de maioria republicana, principalmente o Texas. Já vou chegar nesse ponto. Vamos focar aqui primeiro nesses três nomes que a gente está trazendo aqui. Zoran Mandani, Spanberger e também Mikie Sherrill. Três locais onde os democratas historicamente são mais fortes. Tanto a cidade de Nova York, quanto o estado da Virgínia, quanto o estado de Nova Jersey. Mas o resultado que eles conseguiram é relativamente surpreendente. Vantagens muito grandes em relação aos seus adversários. Zoran Mandani terminou as eleições com mais de 50% dos votos sobre Andrew Cuomo e Curtis Sliwa, como a gente já tinha antecipado aqui. Spanberger, lá no estado da Virgínia, conseguiu 57,5% dos votos e a Mikie Sherrill conseguiu 56%. Uma vantagem maior até mesmo do que Kamala Harris teve nesses mesmos locais contra Donald Trump na eleição do ano passado. Então aqui, o que isso mostra? Que os democratas conseguiram recuperar sua força em todos esses locais. Aqui a gente está falando de um número de eleitores muito grande, pelo menos igual ou superior ao que a gente viu nas presidenciais do ano passado. Essas duas novas governadoras têm um histórico ligado à defesa, à segurança pública. A Mikie Sherrill era pilota de helicóptero na Marinha. Spanberger era agente da CIA. Então são nomes muito ligados a questões que costumam ressoar melhor entre o público conservador, o público do Partido Republicano. Mas os três têm em comum a questão de falar sobre o custo de vida. Essa foi a chave para a vitória de Donald Trump no ano passado e também foi a chave para a vitória desses três candidatos que vão assumir o poder a partir do ano que vem. Então aqui a gente já tem um caminho que os democratas devem seguir. Falar de pautas mais populares, com propostas de fato, o que não aconteceu ativamente ano passado. Zoran Mandani nessas eleições conseguiu, por exemplo, fugir de uma polêmica, uma pergunta que era feita muito nos debates para prefeito de Nova York. Você visitaria Israel? Todos os candidatos falavam, claro que sim, eu com certeza, já fui para Israel várias vezes, e ele dizia, eu sou candidato à prefeitura de Nova York, não à prefeitura de Israel, de qualquer cidade israelense. E aí ele conseguiu ganhar um apoio porque ele falava de problemas reais para os eleitores. Isso foi um grande destaque. Aqui, quando a gente fala da Califórnia, houve essa necessidade de redesenhar o mapa eleitoral na visão do governador Gavin Newsom, porque Trump ordenou que o Texas fizesse isso e os republicanos do Texas atenderam esse pedido para conseguir ganhar assentos ou em áreas onde os democratas costumam vencer, pensando nas eleições do ano que vem. Como nos Estados Unidos a eleição para deputado é por distrito, não é uma eleição absoluta, e sim de região em região dentro dos estados, a Califórnia fez a mesma coisa. E a expectativa é de que eles consigam 5 assentos a mais em relação aos republicanos já no ano que vem. Isso ainda tem que se confirmar, claro, nas eleições, mas o redesenho tem esse objetivo.
Uma outra eleição, Thiago, que não entrou nessa conta aqui, nessa nossa arte, é o seguinte: eleição judicial no estado da Pensilvânia, historicamente um swing state. Os republicanos fizeram uma campanha muito forte para a eleição de juízes conservadores. Resultado, os juízes mais liberais, ligados ao Partido Democrata, venceram com mais de 70% dos votos em um estado onde geralmente as eleições são muito disputadas. Ou seja, os democratas começam a enxergar uma luz no fim do túnel. Se eles levarem essa estratégia à frente, pode ser que dê certo, pensando já no ano que vem, em 2028. É só uma ponderação, eu vi uma imagem da cédula, né? Sim. É uma bagunça, hein, Fabrício? É uma bagunça, Thiago. A gente vê, por exemplo, o Zohran Mamdani, em Nova York, o nome dele aparece 2 vezes, do Curtis Lewa também, porque aí você tem as coligações, apoios de outros partidos, de outras legendas. O candidato independente, Andrew Cuomo, só aparece uma vez. É uma bagunça. O sistema eleitoral norte-americano, convenhamos, é uma bagunça. Eles não precisam, dependendo do estado, dependendo da cidade, não precisam nem mesmo apresentar título de eleitor para votar. Até Donald Trump fala bastante em relação a isso e, em certo ponto, ele tem razão, porque realmente ali é um Deus nos acuda, as eleições nos Estados Unidos, as regras. Cada cidade, por exemplo, tem regras diferentes para a eleição à prefeitura. Algumas cidades têm segundo turno, outras não. Nova York não tem segundo turno, mas a eleição do Zohran Mamdani chamou muita atenção porque ele conseguiu mais de 50% dos votos, então nem que outros candidatos tivessem deixado a corrida, ele poderia ser alcançado.